Bom dia, professor. Professor, meu nome é Vanessa, é um prazer estar aqui nesse espaço também com o senhor também é meu professor, né, no mestrado em Estudos Rurais. O professor Cláudio, ele precisou sair e nós estamos aqui para dar o apoio necessário. Agradeço, uma boa aula para todos Perfeito. nós. Muito obrigado, bom dia, Vanessa, prazer revê-la, encontrá-la aqui. Bom dia, Muito eu que feliz por poder agradeço. compartilhar isso contigo, muito obrigado pelo apoio. Espero que estejam todos bem, em saúde plena, vida forte. Na semana passada não foi possível a gente se encontrar tal como previsto, coisas da geografia dos tempos, coisa das intempéries e das imprevisibilidades que a gente vai justificar aqui com vocês, mas por um motivo muito especial e feliz, que naturalmente colabora com a nossa proposta de disciplina. Deixa eu ver aqui a câmera, deixa eu ver se eu retorno. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a câmera aqui, porque assim ela não dá. Beleza. Todos me ouvem bem? Estão conseguindo me enxergar? Ótimo. Agradável aí de retomada das atividades no final de semana. Primeiramente, justificar a mudança repentina do nosso cronograma, tal como previsto inicialmente. Eu não sei se o professor Cláudio conseguiu antecipar com vocês a tempo. O professor tem como abrir para quem não entregou a atividade. Tá, a gente vai falar sobre as atividades logo mais. Eu vou poder falar sobre isso muito tranquilo. Posso antecipar, Paulo, que eu sou muito flexível em relação a isso, não vejo o menor problema em relação a essa questão, tá bom? Pode ficar muito tranquilo que a gente vai ser super flexível em relação a isso. Quem me conhece sabe aí dessa minha flexibilidade, enfim, não vejo problema, e especialmente por conta dos tempos que atravessamos, das circunstâncias que atravessamos, perde-se o sentido, razão de ser, qualquer possibilidade de frear a entrega de atividades, enfim, nós entendemos perfeitamente as limitações dos tempos e, naturalmente, a sobrecarga também diante do contexto que nos aflige, que registra se não foi superado, né, apesar de alguns acreditarem que foi superado, a gente está aí em um processo de amenização das circunstâncias, de possibilidade de reabertura, mas efetivamente nós ainda não superamos de todo o problema vivenciado pela pandemia. E nesse sentido, considerando também todo esse acumulado já junto à experiência que nós temos com a graduação, né, eu tenho sido muito flexível também em relação à entrega de atividades, justamente por entender que nem todo mundo está tendo a disposição e a disponibilidade, né, diante das intempéries cotidianas que nos aflige, ora por trabalho, ora pela vida pessoal, e nesse sentido é muito tranquilo que essa entrega seja feita. O mais importante entender é que vocês, se permitindo realizar as atividades, enfim, né, se predispondo a realizar essas atividades, o ganho é de vocês mesmos, né? Nós estamos aqui como facilitadores, obviamente o professor tem essa perspectiva, guarda consigo essa perspectiva do filtro, né? Enfim, da facilitação, e é fundamental que aqui também seja isso seja reconhecido. Obviamente, nós estamos num ambiente de formação muito especial também, a gente está falando de um processo de ensino da geografia, um curso de especialização em ensino de geografia, e que deve passar por isso também, sendo assimilado com uma perspectiva didático-pedagógica, né? Essa flexibilidade, ela é fundamental. Todos os colegas com quem eu converso, tanto do ensino básico, da rede fundamental, enfim, seja da rede estadual, seja do sistema de instituições de ensino superior,
estão vivenciando esse desafio que está posto no contexto do ensino remoto, no contexto da EAD e, claro, a percepção, a sensibilidade, a empatia, um exercício de altruísmo e alteridade deve também colaborar com o processo de formação de professores no ensino de geografia. Não dá para ensinar a geografia distante desses princípios, distante de uma perspectiva que reproduza o coleguismo, né, ou pelo menos se alimente dos princípios do coleguismo. Dificilmente a gente vai poder ensinar ou aprender geografia se não existir sensibilidade, se não existir empatia, se não existir esse espaço da alteridade tão fundamental para que a gente se coloque no lugar das pessoas e compreenda, né, suas limitações, seus desafios, e, claro, dos estudantes, de um modo geral, que estão aí a procurar também aprender alguma coisa com todos nós que nos colocamos à disposição. Então, nesse sentido, eu posso antecipar, Paulo, que é muito tranquilo para mim, sabe, receber isso aí. Eu não tenho muita cerimônia quanto a isso, não. É preciso também destacar, eu sempre faço questão de fazer quando essa prosa surge, que historicamente, né, eu particularmente vivenciei em muito do meu processo básico, fundamental, por vezes uma sobrecarga acumulada também no contexto da vida dos professores, que não em grande maioria, mas em algumas vezes era perceptível o entendimento de que as atividades, né, avaliativas, elas correspondiam a um instrumento de coação, de pressão, e uma formação baseada na coação e na pressão dificilmente tende a permitir um efetivo aprendizado, né? Isso me prejudicou muito por vezes, em alguns momentos, porque eu percebia que, à medida em que o ato de avaliar, ou pelo menos desse convite avaliativo fosse processado à luz dessa natureza, eu diria, grotesca, para não dizer para não usar outro termo, obviamente se impede que a docência se permita e, naturalmente, impede-se que o processo de ensino-aprendizagem também se efetive. Então, nesse sentido, eu também valido essa flexibilização, entendendo que os tempos diversos precisam ser pesados, as temporalidades, melhor dizendo, diversas precisam ser pesadas no tempo e espaço também de cada existência, e nesses tempos de pandemia, né, é fundamental que a gente pese também as limitações, as circunstâncias diversas. E à luz delas, eu preciso justificar naturalmente o nosso desencontro no final de semana passado, porque me parece oportuno e prudente fazer, mas também é oportuno e prudente pensar à luz daquilo que se pretende no conteúdo dessa disciplina. Eu, professor do curso de turismo da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, como eu já me apresentei a vocês, e professor do programa de pós-graduação em estudos rurais também, venho desenvolvendo uma série de trabalhos, diversos projetos com diversos colegas em diversas universidades, e há um ano a gente recebeu um convite do colega Rafael Almeida, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, né, que está doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Renata Baracho, na Escola de Produção do Conhecimento, em programa de pós-graduação em Produção do Conhecimento e Tecnologias, e que também é professora na Escola de Arquitetura daquela renomada universidade, parceira, universidade, irmã da UFJM. E naquela oportunidade, há um ano, o Rafael, no contexto do seu doutoramento sanduíche, né, junto à Universidade da Suíça Italiana, acabou por me convidar a pensar, diante de um chamamento, um edital, daquela Universidade Suíça Italiana, para intervenções na América Latina em termos de parceria intersetoriais e interinstitucionais, com processo de leitura junto a uma cátedra da Unesco, que se encontra também nessa universidade, onde temos um mestrado em turismo internacional, um mestrado em tecnologias de comunicação e informação, as TICs, e surgiu um edital muito interessante, né, nessa parceria potencial da Universidade da Suíça Italiana com instituições da América Latina. A gente achou super interessante pensar esse projeto diante de uma série de trabalhos que já eram desenvolvidos. Eu trabalho desde
com o Rafael desde dezembro de 2015, na confecção e consolidação do Observatório de Turismo do Estado de Minas Gerais. Para quem não conhece, eu acho que eu falei dele no nossa primeira prosa. Vale demais, é importante visitar e conhecer, especialmente no contexto da disciplina. Os observatórios de turismo cumprem um papel importantíssimo no levantamento de dados e na transformação desses dados em informações, e, claro, para que essas informações se evidenciem como estratégias de desenvolvimento territorial no processo de gestão e planejamento do turismo. E, naquela oportunidade, nós entendíamos que aquele edital era interessante para pensar projetos que a gente já vinha confeccionando, para entendimentos que a gente vinha dialogando e construindo no âmbito do Observatório de Turismo de Minas Gerais, nessa parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo com o curso de turismo da UFVJM e com o programa de pós-graduação em estudos rurais. Registra-se que, nesse tempo, a gente escreveu o projeto, nós três escrevemos o projeto, fizemos uma proposição. A cátedra da Unesco, que se encontra na Universidade da Suíça Italiana, ela é confeccionada com um sentido muito direto de promoção do turismo, de desenvolvimento do turismo sustentável, vinculado às tecnologias de informação e comunicação. Então, para destinos patrimônio da humanidade. Então, tem um recorte muito específico para destinos patrimônio da humanidade, que é essa chancela importante conferida pela Unesco. E, naquela circunstância, nós tivemos, então, um projeto aprovado, né, o que nos deixou muito feliz à época, isso em setembro do ano passado. E, contudo, diante da pandemia, ficou impossível que o projeto ganhasse, então, fosse iniciado, né, se efetivasse em seus princípios e objetivos, por conta da pandemia, dado que a previsão e a proposta de nosso projeto envolve o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade cultural para destinos patrimônio da humanidade, com foco na promoção do turismo internacional nesses destinos e na valorização das comunidades em torno desses patrimônios chancelados pela Unesco. E, nesse sentido, a gente previa duas missões, né, uma missão brasileira na Suíça, uma missão suíça no Brasil, que pudesse, então, ajudar a gente a entender essas realidades dos destinos patrimoniais na Suíça e dos destinos patrimoniais do Brasil, em especial no caso de Minas Gerais, com foco nas chancelas da Unesco que estavam no entorno da universidade, né, de onde a área que a gente pesquisa e atua ali, Jequitinhonha, norte de Minas, especialmente considerando a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né, reconhecida pelo programa Minha Biosfera, que é uma chancela da Unesco importante, já há mais de 15 anos, a chancela da Unesco conferida à cidade de Diamantina, como Patrimônio Cultural da Humanidade, e mais recente a chancela da Unesco conferida pela FAO às comunidades coletoras de flores sempre vivas no contexto diamantinense. E nesse caso, o primeiro patrimônio agrícola, né, reconhecido pela Unesco no Brasil, uma chancela que foi muito importante, depois de uma mobilização muito interessante dessas comunidades tradicionais, coletoras sempre vivas, no contexto da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Então, trata-se de um espaço importantíssimo, né, de uma região com 3 chancelas. Lembrando, para quem não conhece, né, a reserva da biosfera ela se articula no contexto da Serra do Espinhaço, meridional e agora setentrional, que o projeto da Serra do Espinhaço, da reserva da biosfera, foi ampliado. É um projeto vultuoso, né, que dá uma cobertura de chancela, proteção e valorização de todo o patrimônio agrossocio e também da sociobiodiversidade ali existente. E, por conta disso, a gente deu foco a essa região que está ali no entorno da nossa atuação, junto ao contexto histórico da Estrada Real, que é a maior rota turística da América Latina, está no contexto do mosaico de áreas protegidas, Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral, dentro de um contexto, né, da rede brasileira de mosaicos de áreas protegidas, que também servem muito para a gente pensar a importância dessa relação geografia e turismo, mas também no contexto aí, que reúne, né, no contexto do mosaico, que reúne diversas unidades de conservação estaduais e federais, a exemplo do Parque Nacional das Sempre Vivas, do Parque Estadual do Pico do Itambé, do Parque Nacional das Sempre Vivas, Parque Estadual do Pico do Itambé, o Parque Estadual do Rio Preto, o Parque Estadual do Biribiri,
enfim, uma série de unidades de conservação que participam desse mosaico, mas também participando ali de um contexto da política de regionalização do turismo brasileiro, que se insere a partir do circuito turístico dos diamantes. Então, considerando essa diversidade toda, e somada a isso, uma proposição também de uma candidatura proeminente, né, incipiente, eu diria, do Parque Nacional Caverna do Peruaçu, que já foge um pouco desse espaço regional de Diamantina e diz mais de um contexto da microrregião de Januária, no norte de Minas Gerais. O Parque Nacional Caverna do Peruaçu, para quem não conhece, né, o maior complexo espeleológico de Minas Gerais, o segundo complexo espeleológico brasileiro, que reúne aí um potente acervo, né, arqueológico, espeleológico, importantíssimo, que data de 12 mil anos, né? As especulações mais recentes já começam a fazer apontamentos de datações de 30 mil anos, enfim, de arte rupestre, indústrias líticas, que é um parque aberto, né, que está vinculado à política de uso público, então é aberto à visitação, aberto ao turismo, tem um potencial incrível, e a gente acompanhava, então, a mobilização de um comitê junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional para elaboração de uma candidatura do Parque Nacional ao título da Unesco como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Nós fizemos essa missão junto com o IPHAN, apresentamos todo o contexto do Parque Nacional, e essa chancela, ela, para ser conferida, ela precisa passar por uma elaboração de um dossiê que envolve a participação de turismólogos, a participação de geógrafos, a participação de biólogos, a participação de diversos profissionais que, com olhares interdisciplinares, elaboram uma proposta de candidatura e apresentam à Unesco todo esse potencial natural. Enfim, arqueólogos participam, espeleólogos participam, antropólogos participam, sociólogos participam, enfim. Da mesma forma que se elabora um plano de manejo para a unidade de conservação, essas candidaturas são elaboradas também. E, nesse sentido, esse projeto foi aprovado há um ano, e só agora, né, depois de um ano, a gente conseguiu, então, dar início aos trabalhos de mobilização e deslocamento para efetivar, uma vez que, à luz dos protocolos, os governos se abriram à possibilidade de receber fluxos internacionais, né, tanto na Suíça quanto no Brasil, possibilidade de receber turistas suíços no Brasil e turistas brasileiros na Suíça. As universidades também conversaram à luz dos protocolos e permitiram todo um deslocamento dos profissionais vinculados ao projeto. E aí, por conta disso, eu me encontrava no dia de nossa aula em desembarque, porque houve uma mudança no meu voo de última hora. Eu tive que fazer uma mudança de voo e fiz um voo direto. Isso comprometeu, porque eu chegava no aeroporto a poucas horas de nosso encontro. Então, eu não poderia, naquele momento, conseguir estabelecer uma estrutura que não fosse por telefone, para que a gente pudesse seguir com o nosso encontro. E, nesse sentido, eu optei por cancelar, né, adiar e prorrogar para hoje esse nosso encontro, dado que essa primeira missão do Brasil na Suíça, das universidades vinculadas, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, pretendem, né, então, um roteiro pelos principais atrativos chancelados pela Unesco na Suíça. A gente vai rodar todo o país aí nos próximos 20 dias, entendendo a realidade desses atrativos, conversando com gestores desses atrativos, enfim, entendendo as diversas geografias, né, vinculadas a essas leituras sobre o potencial turístico desses lugares, com as comunidades do entorno, e aplicando uma série de questionários, enfim, que participam da estrutura da pesquisa que está pensada com o apoio da Unesco, por meio da cátedra da Universidade da Suíça Italiana, e, claro, com as chancelas das universidades e dos governos, para que a gente possa entender, então, esse processo de desenvolvimento. Então, por que isso é importante? Primeiro, no sentido de justificar, né, o motivo da gente não ter cancelado, mas, ao mesmo tempo, trazer essa realidade para cá, porque ela diz muito da realidade da disciplina, daquilo que a gente já começou a conversar, e daquilo que a gente pretende para a aula, para o encontro de hoje, para essas prosas vindouras dos próximos encontros. Trata-se de um projeto que vincula diretamente turismo e geografia. A gente está falando da geografia dos destinos reconhecidos pela Unesco com a chancela de patrimônios culturais da humanidade, e, naturalmente, vincula todo um processo de fluxos turísticos a eles atrelados, como promoção e desenvolvimento das regiões onde eles se inserem.
Claro que não existe esses indicadores no âmbito da Unesco, por isso que há um apoio muito intenso da cátedra da Unesco a essa proposta, porque falar de sustentabilidade, conceito controverso, polêmico, né, já gera e produz efeito por uma série de publicações, uma série de especulações, de seminários, de conversas e diálogos internacionais sobre a natureza profunda desse conceito. Falar de sustentabilidade cultural implica em uma série de narrativas que estão sendo postas, estão sendo apresentadas nos últimos anos, e naturalmente, ora se encontram, ora se desencontram, mas que não produzem ainda efeito para um consenso sobre do que possa ser e vir a ser em termos conceituais. E, de outro modo, a colaboração no desenvolvimento desses indicadores de sustentabilidade cultural tende a produzir efeito nos fluxos turísticos e, naturalmente, na realidade, né, na geografia desses destinos que são patrimoniais. Por isso que esse projeto é tão importante. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nesse momento eu falo com vocês diretamente da cidade de Lugano, na Suíça. É uma cidade super interessante. A gente está falando aqui da Suíça italiana. É uma cidade que está diretamente vinculada à Suíça italiana. Nós sabemos aqui que a influência francesa é importante, a influência germânica também se apresenta de uma forma muito contundente a esse país. E nesse momento eu falo com vocês diretamente dessa realidade de Lugano, que é uma cidade mais próxima aqui da terceira economia da Suíça, está diretamente relacionada aqui a uma realidade geográfica italiana. Então isso produz efeito diretamente na gastronomia local, na pronúncia, né, no idioma, na forma com que as pessoas se portam, que eles não são italianos, eles são suíços, mas diante da influência italiana, né, muito próximo, a cidade mais próxima está a 30 quilômetros daqui, na cidade chamada Como, na Itália. Essas interferências, elas produzem efeito muito, muito potente na geografia do lugar. Então, nesse momento, fazem por volta de 9 graus aqui, são 5 horas de diferença. Então, nesse momento, né, aqui são 15 horas e 30 minutos, aí no Brasil 10 horas e 30 minutos, e tem sido, nessa primeira semana, um desafio importante para esse professor, especialmente no que diz respeito à adaptação dos processos, enfim, de mobilização. Mas o nosso encontro vai seguir tranquilamente, e eu tenho certeza que toda essa experiência aqui, ela acaba colaborando também e surte efeito também no processo didático pedagógico que se pretende. Uma vez apresentadas as circunstâncias de nosso não encontro ano passado, e naturalmente justificando a importância, a potência dele, por estar acontecendo agora, eu preciso reconhecer que também outros não participantes desde a disciplina passaram a participar, também tiveram contato, espero que tenham conseguido assistir todas as nossas aulas, todo o material, né, que foi apresentado desde o início, para que vocês tenham mais sossego, inclusive, para os próximos passos. Aqueles que chegaram, né, não puderam participar e que agora se encontram aí mobilizados para participar da disciplina, eu sugiro que façam, né, assistam às aulas. Eu consegui, e é preciso justificar também, gravar, então, a palestra que estava pretendida com o colega Ítalo Mendes e já disponibilizar para vocês no conteúdo da parte 1 da disciplina, em razão das agendas, também em razão de pandemia, justificada pela pandemia. Esses palestrantes previstos para colaborar com a disciplina pediram também, né, uma mudança de data, enfim, para as gravações. A gente conseguiu gravar com o Ítalo, eu já disponibilizei para vocês. A gente tem mais 2 gravações para disponibilizar também com vocês, que são palestras que vão auxiliar vocês a pensarem esse contexto de cada conteúdo previsto para os encontros. E, claro, a prosa com o Ítalo foi muito interessante. Eu confesso estar num momento de extremo cansaço assim, nessa chegada, mas a gente teve uma agenda muito conturbada nessa chegada para programar um roteiro enorme, né? São 20 dias de imersão aqui, mas, obviamente, vai produzir um efeito muito interessante, porque a prosa com o Ítalo é realmente sensacional. Ele é um turismólogo que conhece muito a geografia do turismo no Brasil, trabalha no Ministério do Turismo desde quando o Ministério do Turismo foi criado,
está atualmente como secretário municipal de turismo da cidade de Grão-Mogol, em Minas Gerais. Também responde pela Superintendência de Turismo da Associação dos Municípios Mineiros da Mineira da Sudene, e nesse sentido, a AMANS, né? E nesse sentido trouxe contribuições importantíssimas, né, que ilustram e reforçam toda a discussão que a gente fez na aula passada, e também com todos os chamamentos que a gente fez na abertura da disciplina. Então, eu acho que vale a pena para vocês, né, assistirem essa prosa com o Ítalo. Eu fiz questão de deixar bem livre para que ele pudesse dizer um pouco das suas percepções, né, a partir daquilo que eu apresentei para ele ser o conteúdo da disciplina e ser o objetivo da disciplina. E eu tenho certeza que vai ilustrar e colaborar em muito com vocês aí nesse processo de aperfeiçoamento. Para até aqui, tudo tranquilo, alguma questão que possa ser antecipada, enfim, Paulo, tranquilo, respondido, esteja tranquilo. Se tiver travado, eu libero a questão da data, mas vocês podem enviar com atraso também, que não tem problema, vai chegar da mesma forma para mim, não necessariamente eu preciso destravar essa data, então vocês podem ficar muito tranquilos de encaminhar as atividades pendentes, tá bom? Essa é uma questão, então eu preciso perguntar, e a palavra está aberta, tem alguma questão, alguma dúvida, ficou claro, está tudo tranquilo até aqui, podemos avançar? Fique à vontade para escrever no chat, para abrir o microfone. Me parece que não. Tá. Então, vamos lá. Bom, eu preciso iniciar essa nossa prosa, especialmente sobre o encontro de hoje, à luz daquilo que a gente já conversava nos encontros anteriores, enfim. Havia todo... Oi, pois não? Está me ouvindo? Lúcio Vieira, estou te ouvindo. Está um pouco baixo, mas eu te ouço sim. Fica à vontade. Tudo bem. É um prazer estar revendo com você e estar revendo os colegas. Desculpa, Lúcio, eu não te ouvi. Tudo bem, então. Só um instantinho que eu vou outra coisa. Agora. E agora, está me ouvindo? Agora sim, Lúcio, ótimo. Melhorou bastante, obrigado. Pode falar. É um prazer estar revendo você. Aos poucos você vai lembrar de quem é que está falando. E é um prazer poder também estar com os colegas novamente. A pergunta é o seguinte: como que a região do norte de Minas, que não é muito voltada para o turismo, qual é a perspectiva do turismo na região do norte de Minas como fonte econômica? E na região do Vale do Jequitinhonha também, o que se espera com a questão do turismo, né? E o que a gente vive, a gente já sabe, né? Mas o que se espera mais com a questão do turismo? Perfeito, Lúcio. Perfeito, Lúcio. Te agradeço a pergunta. Ela permite, surge como gatilho. É um prazer revê-lo há muito tempo, né? Nós fomos colegas de geografia em 2004. 2004, Unimontes. Turno matutino. Muito feliz de reencontrar aqui nessa ocasião especial. É realmente muito especial te reencontrar aqui. Colega de 2004, né? 2004, impressionante. Turno matutino, porque depois eu fui para o noturno em 2005 e 2006. E como não lembrar de Everett? Muito obrigado, Lúcio, pela pergunta, e eu registro que é muito feliz poder reencontrá-lo aqui. A geografia sempre permitindo felizes encontros. Eu estou muito feliz de poder saber que você está aqui e, claro, eu vou te responder com todo carinho do mundo. Essa sua pergunta, ela permite uma espécie de gatilho, não sei se é a melhor palavra, mas como um gatilho também de desencadear aquilo que se pretende para essa prosa de hoje. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não cansá-los também. Obviamente, o material de apoio vai ser disponibilizado subsequente ao tempo desse encontro. Temos 3 livros aí que vão dar um amparo muito interessante para vocês nesse processo de preparação das aulas, né, de preparação dessa atividade que se pretende também de fechamento da disciplina, mas principalmente do processo de formação de vocês.
Dizer do turismo no contexto do Norte de Minas, a gente falava sobre isso no encontro passado, tal como dizer do turismo em diversas, ou talvez na maioria das regiões brasileiras. Não há uma atividade turística consolidada no contexto brasileiro. O turismo doméstico brasileiro, ele ainda é muito aquém daquilo que ele pode vir a ser. A gente falava sobre isso. Eu recomendo que você, se não fez, possa assistir a gravação do nosso encontro passado e também da abertura da disciplina. A gente apresentou alguns dados importantes, né, que registram, inclusive, eu falava sobre esse destaque em relação, por exemplo, a Cancún, né, que é um destino mexicano, recebendo 20 milhões de turistas, desembarques internacionais, e o Brasil 6 milhões em um território desse tamanho, né? Se a gente comparar o território de Cancún com o território brasileiro, em termos, né, de área mesmo, é uma coisa maluca, assim, de disparate em termos de aproveitamento, o potencial que nós temos, pouco aproveitado. A realidade deprimida, as economias deprimidas, ou historicamente deprimidas, tanto do ponto de vista político, socioeconômico e também ambiental, projeta nas relações culturais dessas regiões uma não percepção, e foi sobre isso que a gente falava, desse não convite à viagem e, naturalmente, esse não acesso a um direito a viajar. Quando a gente não recebe esse convite à viagem e não acessa o direito ou produz efeitos sobre um direito à viagem e ao turismo, tal como é previsto, obviamente as limitações do ponto de vista do ensino da geografia ou da projeção sobre a geografia, nossa compreensão sobre a geografia do país, se torna extremamente desafiadora, porque pronunciar só à luz do que está posto nos livros desafia muito. Falar à luz de uma perspectiva de leitura bibliográfica, tratar de uma questão a partir de um processo de revisão bibliográfica, coloca a gente numa circunstância muito delicada, eu diria. Primeiro, por conta de ler o território a partir dos conceitos de território. Vocês me permitem um segundo, por gentileza, eu preciso